Oi, gente! Bem-vindos ao nosso quarto vídeo da semana do InDesign. Já passamos da metade e hoje iremos falar sobre caracteres, parágrafos e estilos, que são extremamente importantes para documentos muito grandes, que têm muitos tipos de formatações. Então eu já vou começar explicando para vocês o que são estilos para a gente não demorar muito. Estilos são justamente vários tipos de formatação, tanto para caractere quanto para parágrafo, quando nós temos muitas informações no documento, tipo título, subtítulo, corpo do texto, legenda, nota de rodapé e coisas do tipo. E a gente não precisa ficar alterando manualmente cada vez que a gente for criar um novo tópico, cada vez que a gente for criar um novo capítulo, porque a gente cria um estilo para ele e é só a gente aplicar essa escrita, aplicar o nosso texto com esse título, com esse estilo, e já vai ser automático. Toda vez que a gente fizer alguma alteração desse estilo, todos os outros objetos que estiverem vinculados a ele também sofrerão essa alteração. É como se fosse uma página mestre para caracteres e parágrafos. Bem, eu já deixei pronto aqui pra gente não demorar muito tempo, senão ia ficar um pouco extenso eu fazer todos eles com vocês, mas eu vou ir montando com vocês aqui o nosso documento, e aí a gente consegue ir explicando aos poucos como funciona. Aqui é o título, eu já expliquei um pouco para vocês no vídeo 2 sobre essa barra aqui de cima dos textos, então não vamos estender muito nessa parte. E aqui eu já tenho um estilo preparado para ele, que é o de título. Lembrando que quando aparece esse maisinho, significa que tem muito conteúdo de texto dentro da caixa e ela não está conseguindo suportar, então não aparece. Para a gente arrumar é só clicar 2 vezes em qualquer um desses quadrados e aí já está pronto novamente. Esse aqui é o estilo de título. Vamos ver o que eu fiz com ele? É só você vir aqui, você não precisa nem selecionar a caixa, porque como se você fosse mudar o estilo e todos os outros que tivessem ele aplicado seriam alterados também. Ó, entendendo um pouco da interface do estilo de caractere, tem um nome que você dá pra ele. Ele não é baseado em nenhum outro estilo. Ele poderia ser baseado no subtítulo, no corpo de texto, na legenda, na nota de rodapé, mas foi o primeiro que eu criei, então ele foi criado do zero. O formato básico é o tipo da letra que eu escolhi, a fonte, aí o estilo da fonte, né, que nesse caso foi extra bold, o tamanho, a entrelinha, que geralmente é recomendado que você use 20% a mais do tamanho da fonte. Então eu não calculei os 20%, mas eu sei que é maior e é o necessário para esse tipo de tamanho. O kerning, gente, é a distância específica entre uma letra e a outra. Então, você pode mudar como óptico ou métrico. O óptico é mais uma questão do seu olho, como ele vê, que às vezes a nossa mente engana, como a gente está vendo como no computador, né? Nem sempre o que realmente está alinhado pra gente. Então, meio que a nossa mente nos engana. E o métrico é uma questão mais certinha mesmo e racional. O tracking é essa separação das letras. Se eu deixar assim 0, assim é como a fonte é de verdade. Ela é uma fonte condensada, né? Então, eu aumentei um pouco o tracking, que é a distância de todas as letras entre si. E o kerning são entre duas específicas que precisam ser um pouco mais ajustadas. No caso, a caixa que eu quero todas as maiúsculas, ou tudo normal, ou tudo em versalete. A posição é normal, sobrescrito, subscrito, baseado numa linha, né? Aí tem a opção de sublinhado, tem a opção de ligaduras, que essa fonte não tem. Tem a opção de sem quebra, mas nesse caso é uma palavra só também, né? Então a gente não consegue observar muito bem. E o taxado, que é o risco em cima. Formatos avançados de caractere é como se esse aqui fosse a escala horizontal, aumenta ela pro lado, deixa a fonte mais gordinha. Então deixa eu ver se eu consigo aqui. Nesse caso deixou ela mais magrinha, né? Mas é a alteração na largura dela. Aqui a gente vai deixar em 100, que é o normal. A escala vertical é a mesma coisa. O deslocamento da linha de base eu vou falar um pouco melhor em parágrafo. E o inclinar é tipo deixar ela meio oblíquo, mas é um oblíquo bem falso. Então a gente praticamente não usa. O idioma deixei no português brasileiro, justamente porque quando a gente for fazer parágrafo e tratar com hifenização, é sempre importante deixar no idioma que você vai trabalhar, se você for trabalhar em outro idioma, para o InDesign conseguir localizar e entender o que você quer fazer com o seu texto e conseguir separar certinho pela ortografia. A cor do caractere, eu já deixei 2 cores salvas aqui, que são da paletinha que eu coloquei, mas basicamente você vira aqui fora, eu vou fazer com rosinha só para mostrar, você pode clicar numa cor apenas,
voltar pra lá, colocar na cor do caráter e clicar 2 vezes aqui. Já vai aparecer a última cor que você clicou. Então você pode adicionar ali, mas para trocar você tem que clicar em cima da cor. Agora mudou. No caso eu quero deixar aquele salmãozinho mesmo, então mantém aqui. O tom é a opacidade, então se eu deixar 60, 10, vai ficar cada vez mais transparente. Vamos deixar no 100, né? Porque a gente quer ver bem ela. Aqui são recursos de OpenType, que são para fontes um pouco mais elaboradas. E as opções de sublinhado e taxado que eu falei um pouco lá pra cima, mas daí são um pouco mais trabalhadas. O espessura, o deslocamento, a cor. E no caso a gente não vai usar nada disso. Aqui na exportar marcação é mais questão de programação. E nesse caso é um pouco mais profundo também, então a gente tá dando só uma introdução pra vocês. Como eu falei, eu já fiz essa opção para as outras fontes também. Então vou colocar os outros estilos pra gente ver. Como vocês viram, para aplicar um estilo de caráter é só você clicar uma vez com a sua caixinha selecionada e ele já aplica. Agora estão todos aqui. Cada vez que eu for mudar qualquer coisa aqui, ele já muda diretamente no texto que tem esse estilo aplicado. Falando um pouco mais de parágrafo, que é um pouco mais complicado, eu também já vou colocar os estilos nele. Esse aqui é como se fosse o meu título. Então ele já vai ficar com a formatação de título também. Esse aqui é como se fosse o meu subtítulo. E o meu texto. Para preencher essa caixinha aqui com texto, para a gente ter um pouco mais de noção de parágrafo, é só vir aqui, clicar com o botão direito e colocar preencher com texto de espaço reservado. Aqui já tem 2 parágrafos, então vai ser bem legal para explicar algumas coisas para vocês. Eu vou selecionar e vou colocar como corpo de texto. Beleza. Agora explicando mais sobre o parágrafo, tem também todas as informações aqui, mas eu vou mostrar um pouco melhor para vocês nos estilos, que eu acho que vai ficar mais fácil. A única coisa que eu não vejo muito lá e que eu também acho mais fácil de mexer aqui, que nem eu falei da questão do caráter, é aumentar os espaços entre os parágrafos. Então cada vez que você aumenta aqui, ele aumenta sozinho e você não precisa ficar dando vários enteres para separar os parágrafos. Outra coisa que eu vou falar que eu preciso explicar antes é as linhas guias de base, nesse caso. Elas funcionam como uma folha de caderno. Então, quando você coloca um texto com base numa linha de grade, ele fica como se estivesse sendo escrito em cima da linha do caderno e ficam todos alinhadinhos. Isso é muito bom para não ficarem 2 textos desalinhados quando você coloca em várias colunas. Eu já vou demonstrar melhor esse exemplo. Indo pro parágrafo, eu já vou colocar o título e o subtítulo, também já deixei estilos preparados para ele, já vou colocar no parágrafo preparado e eu vou explicar um pouco melhor no corpo de texto, que é onde tem mais texto. Beleza, vamos entrar aqui agora, como eu disse. Eu vou colocar esse texto aqui pra gente conseguir ver melhor enquanto mexe, tá? Para corpo de texto. Aqui tem a mesma interface do caráter, se é baseado em algum outro estilo, nesse caso também não é, tem as configurações, é bem semelhante. Aqui, como a gente já definiu o formato básico de caráter, não precisa ajustar de novo, ele já está todo certinho aqui com a família, com o tamanho, com a entrelinha, que nem a gente mostrou anteriormente. A escala, a mesma coisa, então essas duas categorias são bem parecidas, iguaizinhas às dos caracteres, então geralmente a gente não mexe aqui. Aqui a gente mexe, que é o recuo e espaçamento, é justamente a formatação do parágrafo. Então, nesse caso, deixa eu diminuir um pouco aqui pra gente ver melhor. Nesse caso de recuo e espaçamento, eu deixei justificado à esquerda, né? Eu podia ter deixado apenas à esquerda, ia gerar umas franjas aqui, mas nada que seja ruim. Deixei justificado para poder explicar outras coisas melhores. Aqui tem equilibrar linhas desalinhadas, mas nesse caso também não tem nenhuma opção. Isso acontece mais quando são textos grandes. Aqui, ignorar alinhamento óptico, a gente não colocou alinhamento óptico ainda, mas é uma coisa que eu gosto muito de usar, também expliquei em um dos vídeos. O recuo à esquerda é quando você joga todo o seu texto um pouco mais recuado, geralmente você quer fazer um tipo de tabulação, que também tem essa opção aqui na aba de tabulação, você consegue fazer exatamente a mesma coisa, só que a diferença é que aqui você consegue colocar a tabulação da primeira linha apenas junto
com a do texto todo. Tem a opção de colocar só a primeira linha e só o texto todo aqui em recuos e espaçamentos, que é o que a gente está fazendo. No caso, o recuo da primeira linha a gente consegue fazer aqui e na tabulação a gente consegue fazer esses dois ao mesmo tempo. Aqui o recuo à direita é a mesma coisa, só que no caso da direita e aqui aí é a última linha. Então, é bem semelhante. E aqui é alinhar a grade. A gente deixou como todas as linhas. Eu podia deixar sem nenhum, ia voltar a ser o texto lá. Mas como eu disse para vocês, é muito importante quando a gente for dividir textos em duas colunas, por exemplo. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. E aproximar pra gente conseguir ver, ó. Eles ficam certinho na mesma linha, então fica visualmente mais agradável, fica mais fácil de ler, com uma fluidez melhor do texto e também deixa visualmente melhor, né, como eu disse. Então, é sempre uma boa colocar a linha de grade e alinhar o seu texto com ela, porque também você consegue deixar ele mais organizado, mais bem pensado. Outra coisa legal do parágrafo é sobre a efinização, principalmente quando o texto é justificado. Por quê? Porque a efinização ela é muito importante para o espaçamento que tem entre as letras. Às vezes, se com os espaçamentos maiores, ó, como vocês podem ver nessa primeira linha, os espaçamentos estão maiores entre as palavras do que já na linha de baixo, ou nessa linha aqui que tem mais palavras, tem mais letras, elas ficam com um espaçamento um pouco melhor. E a efinização ajuda muito nisso. Então, assim, é muito legal quando você tem muitos hífens numa coluna pequena, ou quando tem pouco hífen e tem muito espaço, e daí você quer ajustar melhor, você vem justamente nessa página aqui, ó. Aí você consegue ajustar qual o mínimo de letras que tem que ter antes de hifenizar, depois. Aqui quando você pode colocar hífen só com palavras que tem mais de 5 letras, nesse caso, palavras que tem menos de 5 letras, você não separa. Ó, se eu mudasse aqui, ó, colocasse lá. Não mudou muita coisa ainda. Mas aqui só 8 já mudou, ó. Então, assim, você vai ajustando aos poucos ou após as 4 primeiras letras já mudou ali também. Aqui antes das últimas, sei lá, 7. Aí aqui eu coloquei 3. Ó, já dá uma mudança. E nesse caso, o limite de hífens eu coloquei 2. Mas nesse caso, por exemplo, eu posso dizer, eu só quero um hífen, eu não quero 2 hífens seguidos. Então aqui já mudou de novo. Ou eu posso colocar até um limite de 3. Então às vezes já muda também. Então é muito, muito legal isso. E aqui você faz meio que um balanceamento. Qual que você quer priorizar? Você quer priorizar mais o espaçamento ou você quer priorizar menos hífens? Aí aqui, olha, até tira os hífens, mas o espaçamento fica cada vez pior. Então o ideal é deixar aqui no meio. Nesse caso eu deixei um pouco mais pro espaçamento, porque eu não vejo tanto problema com a efinização. E é muito, muito legal a gente conseguir ajustar isso aqui, porque aí também não fica um texto muito quebrado e não fica um texto mal diagramado. A gente consegue ir ajustando tudo ao mesmo tempo e assim que a gente alterar aqui, como eu já disse, vai alterar em todos os que tiverem com esse estilo de parágrafo aplicados e a gente consegue ir fazendo esse balanceamento no texto inteiro. É legal também colocar aqui que a gente se pode ou não pode efenizar palavras maiúsculas na questão de nomes de cidade, de pessoas ou projetos que a gente não gosta muito de efenizar, ou efenizar a última palavra da coluna, da caixa de texto, que fica meio chato, né? Então, deixa sem efenizar aqui. Efenizar em colunas, se tem uma coluna muito pequena, assim, se você usa só uma coluna dessa daqui, que tecnicamente é muito estreita, então você tira o efenizar em colunas e aí o texto fica melhor alinhado, se não estiver justificado, né? Porque o texto justificado numa coluna estreita assim fica muito, muito ruim. Aí tem outras coisas que a gente não mexe muito aqui, como a justificação ou transpor colunas, que são vem com configurações básicas da Adobe, então eu pelo menos nunca mexi aqui. E porque eu acho que como um programa de diagramação ele já tem uma noção de base muito boa. Capitulares é aquela questão de deixar a primeira letra maior, né? Então aqui é deixar um caractere ou 2. Aqui é qual linha colocar. No caso, aqui a gente usou 3 linhas, né? A capitular vai usar 3 linhas do seu texto. Aqui só 2 e aqui não muda nada. Então, são algumas mudancinhas específicas, algumas coisas que você quer gerar um quê a mais no seu texto, no seu documento, e que se você muda aqui, você consegue fazer de uma maneira mais automática do que precisar ficando mudando um por um. Essas outras questões aqui é a questão de listas, né, colocar as bolinhas, ou asterisco, ou o losango. A cor do caractere a gente já deixa no
na formatação de caractere. E essas outras 4 opções aqui finais são iguais às da estilo de caractere. Então, você acaba mudando lá e aqui acaba ficando igual, que acontece a mesma coisa dos formatos básicos também, né? E é isso, gente. Eu sei que tem bastante coisa, que esse vídeo foi um pouco mais longo, mas é porque são configurações um pouco mais preparadas e específicas. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou chama a gente na DM, que estamos disponíveis para responder vocês. E esperamos vocês amanhã no nosso vídeo número 5. Muito obrigada mais uma vez e até! Tchau!